dúvida porque o Galo não tem dúvida, o Galo vai para cima. Será? Para cima sim, o Galo vai tomar a iniciativa. Eu acho que Renier, Rony e Dudu. Eu acho que eu iria de Renier. Eu iria de Dudu. Como isso poderia criar uma expectativa, incendiar o estádio, mudar o favoritismo que... O cara torce pro Galo. Ele tá na dúvida se o Lianco joga ou não. O Lianco é o espírito guerreiro do Galo. Há 4 jogos do título, Cruzeiro também se o Lianco tiver condição, não dá nem pra pensar 2 vezes. Pode jogar. Não é guerra? Opa! Na guerra. Eu prefiro estar com ele. E o Renier foi escalado e ele é muito bom, energia, craque. Pode ser titular hoje. E ele vai entrar num status diferente se ele conseguir ter sequência no Galo. Mas ele pode ajudar bastante. Rapaziada, é dia de clássico, vai pegar fogo na arena, caldeirão fervendo, borbulhando, e a imprensa esportiva está maluca com o clássico mineiro, com o clássico Galo e Cruzeiro pela Copa do Brasil, pessoal. Então vocês vão conferir aqui nesse vídeo como está reagindo, principalmente a mídia paulista, a mídia carioca e o pessoal lá do Seleção Sport TV, né, comentando a respeito desse jogo, André Rizek e os demais comentaristas. Enfim, vocês vão conferir ao final do vídeo também o trecho do programa F-Show lá na ESPN, no qual tem o Rodrigo Bueno, tem o Pedro Ivo, né, enfim, o Edu de Menezes comentando a respeito desse clássico Galo e Cruzeiro, beleza? Então confere o vídeo até o final, mas sem enrolação, bora ir direto pro vídeo. Belo Horizonte com a Maria Cláudia Bonucci, que vai trazer esse sentimento na cidade em que o Henrique está adorando estar fora. Por enquanto. Ele acha que estar em BH nessa tarde de ansiedade é uma roubada, foi o que ele falou. Você vê assim também, Maria Cláudia? Boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção Sport TV. Eu gosto desse clima, Rizek. Muito boa tarde para você, para o Coutinho, para o Felipe, para o Henrique também, meu parceiro. Eu ouvi no começo do programa ele dizendo, né, que está aliviado de estar longe desse clima de tensão pré-clássico que fica sempre em Belo Horizonte, em dias de Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, mas não tem problema não, Henrique. A gente traz um pouquinho do que está rolando aqui em BH para você. Começou ontem até, né? Porque torcedores tanto do Cruzeiro quanto do Atlético foram para as portas dos CTs fazer manifestações ali de apoio para as equipes. A torcida do Cruzeiro ontem à tarde pegou ali o finzinho do treino lá na Toca, e a torcida do Atlético já à noite na Cidade do Galo, no momento em que os jogadores já estavam concentrados para essa partida, né? E hoje de manhã, os arredores ali da arena, né, onde vai ser a partida, amanheceram cobertos de milho, que é uma provocação já, né, dos torcedores, comum dos torcedores do Cruzeiro para cima do Atlético, lembrando que torcedores do Cruzeiro não vão estar presentes no estádio hoje. Tremendo. É um clássico que vai ser disputado com torcida única do Galo. Vocês falavam também, né, que é inegável dizer que o Cruzeiro vem vivendo um momento melhor que do Atlético, né? A gente basta olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, onde cada um ali está disputando. O Cruzeiro na ponta da tabela, sonhando ainda em briga por título, o Atlético estacionado no meio do caminho, está em 12º agora. Mas é importante lembrar também o quanto esse time do Atlético vem crescendo nas Copas, tanto que eliminou o Flamengo na rodada passada, na fase passada, né? Em relação aos times, o Atlético entrou em campo no fim de semana pelo Brasileiro, encarou o São Paulo, perdeu para o São Paulo fora de casa, num jogo em que o Cuca poupou aqueles titulares, os principais titulares que ele tinha à disposição, porque já tinha muitos desfalques para aquele jogo ali, mas vinha também de um jogo na Argentina contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana, né? Então era um time que já vinha desgastado pela viagem, o Cuca optou por poupar os seus principais jogadores nessa partida aí, visando o clássico dessa quarta-feira, coisa que não fez o Leonardo Jardim, está muito focado na ponta da tabela do Brasileiro, repetiu a escalação que ele vem utilizando como time base, né, já nas últimas partidas contra o Internacional e venceu. Para hoje, né, o que a gente tem de Galo? 3 reforços importantes para o Cuca, jogadores que estavam suspensos na rodada passada do Brasileiro. O Alonso na zaga, o Hulk e o Coelho no ataque. E a gente tem uma dúvida também em relação à formação ali da dupla de zaga, né? O Alonso está de volta. Até então, a gente acreditava que o Lianco, que vem tratando uma lesão muscular, estaria fora dessa partida, mas ontem, não sei se por estratégia ou não, o pessoal vai poder discutir aí, o Atlético publicou as fotos do último treino e o Lianco apareceu nessas fotos pela primeira vez, inclusive apareceu conversando ali em uma fotografia ao lado do Cuca, então a gente está colocando ele como dúvida ali se ele ou o Vitor Hugo iniciam a partida. E a outra dúvida em relação ao ataque, né? Se ele vai de Renier, que chegou recentemente, vem fazendo boas apresentações,
apresentações, ou de Rony, que não está vivendo um bom momento, mas que é um jogador que tem sido muito importante para o Cuca, principalmente no sentido de ser um jogador que marca muito a saída de bola, né, do adversário. Do outro lado, o Cruzeiro não tem desfalques. Léo Jardim deve, de fato, repetir a escalação do mesmo time que venceu o Inter, deve ir com força máxima. E lembrando que vem com jogadores motivados também, né? A gente tem aí Caio Jorge e Fabrício Bruno recém-convocados para a seleção brasileira. Em relação à novidade no Cruzeiro, que pode ter é o Luiz Sinisterra, colombiano, atacante que chegou na semana passada, vem treinando com os companheiros. Ele não deve aparecer, obviamente, como titular, mas pode aparecer pela primeira vez como opção no banco de reservas, Rizek. Bem, Maria Cláudia, o Galo e Cruzeiro já se enfrentaram nesse ano 3 vezes. Vamos mostrar o que já aconteceu no duelo. O primeiro jogo foi nos Estados Unidos, né, na FC Series 0-0. Não foi um jogo, né? Foi uma batalha. Uma batalha. Tá. Depois jogaram pelo Campeonato Mineiro. O Galo ganhou de 2-0. O Cruzeiro teve o Gabriel Barbosa expulso no primeiro tempo ainda, né? Desequilibrou muito o jogo e o Hulk definiu. O Cruzeiro era melhor em campo até isso E acontecer. já era Leonardo Jardim ali, né? No primeiro jogo do Mineiro, não. Era o Wesley Carvalho interino. Nesse aí já era Léo Jardim, no Campeonato Brasileiro, esse 0-0. O 0-0. Tá bem. O 0-0. Pro jogo de hoje, a gente vai debater o quem é melhor. A gente vai debater chaves do confronto. Mas eu vou pedir aqui as considerações finais da Maria Cláudia, trazendo esse clima de ansiedade em BH, e depois eu vou com o Henrique, com as prováveis escalações, e debater a chave do clássico hoje, Maria Cláudia. Já que a gente lembrou aí os últimos confrontos, né, vale lembrar também, outro fator que pode apimentar o jogo é a presença do Dudu, né? Porque na derrota do Cruzeiro por 2-0 ali no Mineirão, um jogo em que Hulk faz 2 gols, o Gabigol é expulso, o Lianco acabou dando um pisão no braço do Dudu, que pediu a expulsão dele também, enfim, acabou não sendo expulso, e depois todos eles se tornaram personagens ali, porque na sequência o Lianco é atingido pelo Gabigol e é expulso, né? Então, depois disso, a gente sabe tudo que aconteceu com o Dudu. Teve a chegada do Leonardo Jardim, ele perdeu espaço no time, enfim, reclamou de ter perdido o espaço publicamente, foi afastado, acabou tendo o contrato rompido e veio parar no maior rival, o Atlético. Vai ser opção hoje também no banco de reservas e vai reencontrar pela primeira vez o Cruzeiro depois dessa confusão toda aí. Maria Cláudia, uma dúvida. Eu nem preparei vocês para perguntar isso, mas me ocorre aqui. Quando eu conversei com o Pedro Lourenço, o dono do Cruzeiro, ele me disse que tinha uma questão muito cara a ele, que era voltar a ter clássico com torcida dividida em BH. E que ele havia levado essa proposta ao Galo e que o Galo seria simpático à ideia também. Ou seja, quando o jogo for na Arena MRV, torcida dividida. E quando o jogo for no Mineirão, torcida dividida. Que ele queria ver, e ele hoje é o mandante do Mineirão, o Mineirão novamente com as 2 torcidas. Mas para isso passava pelo Galo também fazer na Arena MRV. Por que a coisa não andou? E a gente não teve torcida dividida ainda? Na Arena, eu entendo que a polícia se oporia. A Bonucci conhece o entorno lá também, né, Bonucci? É muito difícil organizar esse clássico na Arena, justamente assim, tem essa questão do entorno, né? Até as obras viárias no entorno da Arena não foram concluídas ainda, o acesso é meio complicado. E a própria questão de dentro do estádio, né? Porque no único clássico que aconteceu com a torcida do Cruzeiro presente na Arena, que foi o que causou, inclusive, toda essa discussão que acabou fazendo com que o clássico, né, fosse feito aquele acordo para que até o fim desse ano ele seja com torcida única, foi aquele jogo, o primeiro jogo dos times na Arena, em que teve quebra-quebra nas arquibancadas, torcida do Cruzeiro vandalizando, locais que teriam ali escudo do Atlético, enfim, reclamação de seguranças, de agressão, reclamação da torcida do Cruzeiro por parte do tratamento do Atlético lá dentro. Então, eu acho que o mais difícil é realmente isso, né? Chegar a um acordo de como trazer segurança para esse jogo nos momentos em que o clássico for realizado na Arena. Eu tenho pouco saudosismo no futebol. Poucos. Adoro o futebol de hoje. Adoro. Mas esse é um forte que eu tenho. Clássicos pelo Brasil com torcida dividida. Ver cruzeirenses e atleticanos. No Mineirão é tranquilo fazer. Final do Mineiro de 22 foi mando da federação, jogo único, 50-50. Foi lindo. Mas não dá para fazer no mata-mata só no estádio e não no outro. Aí é que né? tá. E aí eu acho que para um jogo como esse, um confronto como esse, o Atlético iria querer jogar na Arena. E aí dificilmente a polícia liberaria pela parte interna, que a Bonucci explicou muito bem, pelo entorno do estádio. Maria Cláudia, obrigado pela sua participação. Um grande abraço para você. Até a próxima. Até mais, gente.
e já levo o Henrique aqui pra gente fazer a chave do jogo, Henrique, na sua opinião, com as prováveis escalações para o jogo de hoje. Isso. Assim, primeiro a gente tem que colocar o que tem de dúvida. O Cruzeiro está muito tranquilo e a Bonucci trouxe a dúvida na zaga do Atlético. Eu acredito que o Lianco não vá para o jogo, porque por uma série de situações, assim, reação do Cuca, por exemplo, a negociação do Igor Rabelo, sabendo que tinha esse jogo pela frente, foi logo depois da lesão do Lianco. A gente trabalha com a informação de que ele não vai. Então, sem o Lianco, o Vitor Hugo vai para o lado esquerdo da zaga, o Júnior Alonso joga do lado direito. São 2 canhotos na zaga do Atlético, também tem um peso. E essa posição do ataque está bem aberta, Rizek. A gente está postando Renier ou Rony, que são as 2 opções mais claras. Mas se você analisa, você tem o Igor Gomes, que tem tido uma minutagem boa com o Cuca. Você tem o Dudu como um jogador à disposição para esse jogo. E que deve estar babando. Deve estar louco para reencontrar o Cruzeiro, jogar. Do outro lado. Então, assim, essa posição está bem aberta. Vou te falar, você faria o quê? Eu acho que Renier, Rony e Dudu? Eu acho que eu iria de Renier. Eu iria de Dudu. O Rony, com todo o respeito à carreira dele, ele tem apanhado da bola nos últimos jogos. E é um jogo também que eu acho que o Atlético pensa em ter a bola com mais jogadores de qualidade com ela. Assim, e é um jogo que eu acho que o Galo, que está em inferioridade técnica hoje, precisa arrumar um fator novo, cara. E assim, ele tem que fazer o resultado, na minha Seria opinião. um grande fato novo, hein? Dudu eu acho. De saída. O Dudu de saída seria assim, o Cuca é especialista nesse tipo de fator. Exatamente. E tem um detalhe. Eu acho que seria um fato incendiário. Contra o Flamengo, ele arrumou alguns fatos novos, né? Exatamente. Inclusive de um jogo pro outro, mesmo tendo dado certo o primeiro jogo, ele muda tudo para jogar o segundo jogo, né? Ele troca no meio do jogo, claro, eu tô mete falando encaixe, isso sem saber como tá o Dudu nos treinos, eu não tenho acesso aos dados. A gente também não sabe que ele estava cumprindo punição. Exato, tô dando uma opinião assim de como isso poderia criar uma expectativa, incendiar o estádio, mudar o favoritismo que todo mundo hoje pré-jogo aponta para o lado azul. Eu acho que estrategicamente o Atlético acertou em poupar o time contra o São Paulo, porque a maratona tinha um jogo em Mendoza, depois o jogo... E também porque, com todo o respeito ao Rony, que é um jogador, inclusive, com história na competição, e muito decisivo... Eu acho que o Rony vai ser muito útil no Mineirão. Pela E pressão. eu tô vendo o Rony ter muita dificuldade para jogar, muita dificuldade. Não tá encaixando também, não é o melhor momento, e o Renier, eu acho que é um cara que entrou bem, principalmente no jogo contra o Grêmio, ele teve um bom encaixe com o Hulk. Agora, a chave do jogo, para mim, do Atlético, para ser mais direto, esse lado esquerdo, o Rizek. Arana não vive um grande momento, mas é um cara que apoia muito bem. Se ele consegue encontrar esse corredor, ele se associa ao Coelho, que para mim é o atacante mais regular. E essa figura aqui, esse cara tá ganhando cada vez mais espaço, o Alexander. E é um cara que tem movimento de infiltração, pisa bem a área. Pé bom, né? Que não liga muito para clássico também, ele ia bem no Fluminense. E assim, o pé bom, também, né? É bom você ter volantes de pé bom. Não só que de intensidade, mas ele tem muita qualidade quando ele tem bola, assim. Ele sabe o que faz com bola, a tomada de decisão dele é boa, ele consegue achar os meias e a subida de produção do Arana nesse ano vai de encontro com o Alexandre. E acaba sendo um lado do Atlético que vai atacar o William. Que se compara o William e Kaique, eu acho o Kaique mais consistente para defender e pulmão para chegar à frente. O Kaique estava na pré-lista, inclusive, do Ancelotti. O William volta de lesão, é um jogador que do meio para frente te oferece solução, deu assistência no jogo contra o Internacional, mas pode ser um espaço a ser melhor explorado. Claro, o Christian vai procurar ajudar, vai ser um cara a mais para dobrar ali, né? Porque... Estava o Cruzeiro ganhando e foi 0-0 com pouca chance. Então o Atlético travou o Cruzeiro naquela ocasião. O que o Cruzeiro queria ter e não teve naquele jogo? Transição rápida para acionar Pereira, para acionar Caio Jorge, que é um ponto forte desse time. Por isso ele é tão forte, principalmente fora de casa. Vinha ganhando todos os jogos sem tomar gol, empatou com o Mirassol num jogo que estava muito desfalcado, que não é o caso hoje. Hoje o time está completo. Então acho que hoje o Atlético tem uma armadilha também para ele procurar responder. Será que ele sai, ele se lança e oferece o que o Cruzeiro quer? O que o Cruzeiro pode fazer para forçar o Atlético a vir? Eu acho que é jogar com um bloco mais baixo. Hoje é um jogo para o Cruzeiro confiar na sua defesa. Baixa, chama o Atlético, principalmente pela urgência de criar alguma coisa para levar para o Mineirão, e aí aciona os dois da frente, Pereira e Caio. O que o Cruzeiro normalmente monta? Muito rapidamente, 2 linhas de 4 jogadores, os volantes estão jogando muito bem, principalmente na proteção. A temporada do Romero é brilhante. Eu acho que dá para apostar em segurar o Atlético, que é um time que não tem criado tanto volume com oportunidade nos jogos em casa. Claro que você tem armas a serem neutralizadas, o Scarpa sai muito da direita por dentro, em alguns momentos pode arrastar o Kaique e o Wanderson recompõe menos, mas eu confiaria na defesa, porque acho que a defesa do Cruzeiro é muito boa, e forçaria o jogo principalmente usando o Pereira e o Caio Jorge. Um detalhe, o Pereira não é aquele cara que sobra à frente. Você acha que o Cruzeiro vai com qual postura para a MRV hoje? Acho que vai baixar bem o bloco. Vai chamar o Atlético. Inicialmente não. Inicialmente vai procurar pressionar. Somente se o Atlético vier com 2 zagueiros ali canhotos, ele vai ter momentos que vai pressionar, vai tentar forçar o erro. Eu pergunto porque o Galo não tem dúvida, o Galo vai para cima. Será? Para cima sim, o Galo vai tomar iniciativa. Não, ele tem que tomar iniciativa, ele não pode... Assim, acho que o torcedor atleticano
entendeu muito bem o Galo fechar o time contra o Flamengo no jogo de volta, porque ele tinha 1-0 a favor na ida. Hoje ele não vai entender muito bem o time se fechar contra o Cruzeiro na Arena. E quando estava em desvantagem, ele atacou e atacou bem o Flamengo. Mas o problema de o Atlético se lançar é oferecer essa transição, né? É um jogo de dúvidas, cara. É um jogo difícil de ser tomado. E como é um jogo em que todo mundo aponta o Cruzeiro como o melhor time, e ele é hoje o melhor time, por isso que eu acho que o Dudu, vamos fazer um quem é melhor aqui, por posição? E no cara em casa, o cara torce pro Galo. Ele tá na dúvida se o Lianco joga ou não. O Lianco é o espírito guerreiro do Galo. Não, precisa aí jogar. Ele ouve o Bubu falando, então é melhor nem colocar jogar. ele. Porque ele vai ser expulso. Jogar, gente. Não, Cara, mas ele é dúvida independente dessa questão levantada. Mas no jogo jogar. da mente, Nath, ele ajuda. Pra um clássico é bom. Você ajuda muito. No jogo da mente ele pega no corpo, né? Não é. Ô, Pratos, fala pra ele. Na guerra. Não, o Lianco é na guerra. Um jogador importantíssimo pro jogo de hoje. É claro, o Cuca não vai colocar um jogador que não tem condição de jogar. Agora, se houver assim, não, olha, ele é uma dúvida, mas joga o Lianco. Joga. É muito melhor com ele do que sem ele. Até porque o Atlético está numa situação que o Atlético quase que se mobilizou para tentar ganhar a Copa do Brasil, para pelo menos eliminar o Cruzeiro. A gente viu a festa ontem da torcida do Atlético, Edu, ali no CT do Atlético Mineiro. O Atlético tem tratado o jogo de uma maneira diferente. Pelo time que jogou contra o São Paulo, pela maneira que o Cuca falou, que, olha, as Copas, o Atlético está aí alguns jogos para ganhar uma Sul-Americana, para ganhar uma Copa do Brasil. O Brasileirão não vai ganhar, está lá para trás, está no meio da tabela. Então, assim, para o Atlético, para o Cruzeiro também, mas para o Atlético, a maneira que o Atlético está tratando esse jogo, podendo eliminar o Cruzeiro e ficar a 4 jogos do título, se o Lianco tiver condição, não dá nem para pensar 2 vezes. Pode jogar. Não é guerra? Na guerra. Eu prefiro estar com ele. Ô, Pedro, jogo mental, cara. É o cara que vem. Ele vai ficar encostando Caio Jorge, o Matheus Pereira. Às vezes não dá. Às vezes não dá, o outro time tá melhor que você. Aí você tem que ir pra briga, é isso? Não é briga. Você tem que sem bola. Bota o Leão porque ele pega muito firme, ele provoca muito. O que a gente fala aqui... na cara. O que a gente Aí fala quando que ele é expulso, ele vem aqui no dia seguinte e fala, não pode perder a cara. Tem que ter um pouco de calma. É uma linha achar a cabeça. Mas é o seguinte... O jogo mental tem que achar a cabeça. Antes da partida, antes da peleja na Arena MRV, antes da peleja, os times não estão no mesmo momento. O jogo não é equilibrado no papel. No papel não tem equilíbrio. O Cruzeiro está melhor que o Atlético, joga melhor que o Atlético, tem um trabalho coletivo melhor que o do Atlético. Mas o Atlético eliminou aquele time lá que você diminui às vezes um pouco. Não, isso eu nunca fiz. Agora, quem é que tá sempre aqui diminuindo o jogador? Quem? Eliminando. Fazendo o quê? Você se perde um pouco nisso. Você se perde nesse assunto. Eu tô até anotando aqui porque é o seguinte. Eu fui procurar. Quando o Lianco jogou. Quando o Lianco jogou, ao contrário do que disse Bubu, que me parece gostar de um futebol mais de gentleman. Ele gosta. Ele gosta de gentleman. Não, o Bubu quase... Aliás, seria um duelo. Porque eu cheguei a fazer foi no clássico que deu aquela provocação. Um tweet não tem mais, né? Que agora é ex, né? Eu fiz uma post assim, Lianco é sério concorrente a ser o novo Fagner. Fagner que hoje é do Cruzeiro. Porque o Fagner ficou marcado como um jogador viril, duro, às vezes violento, que raramente era expulso. Muitas vezes o Fagner chegava, pegava, era lance para expulsão, saía com o amarelinho. E o Lianco, nos últimos meses no futebol brasileiro, meio que tomou esse posto do Fagner. Muitas entradas que ele fez, algumas entradas famosas do Lianco, era passível, era para ser expulso. Ele continuou no jogo ali num lucro danado, entendeu? E o Cuca sabe disso, né? E então seria um grande duelo, Fagner contra Lianco. Meu Deus, hein? Mas ele... mas eu acho que ajuda no clássico. O time. Eu queria ver uma dividida. Fagner e Lianco, amigão. Sendo muito molenga pra esse jogo aí, o pessoal já o Fagner é um baixinho invocado. O pessoal passa por cima mesmo. Fagner contra Lianco. Vai muito molenga pra jogo assim. Quem se aposta numa dividida? Fagner contra Lianco. Quem se aposta? Difícil, mas o Fagner esse ano acho que nem joga mais, né? Pela contusão que teve. Inclusive um lance com o William Potker. Eu tô falando do personagem Lianco. Eu acho que para um clássico... Tem feito bons jogos. Tem feito bons jogos. E o comportamento do Lianco, bem ou mal, contagia o time também. O jogador que às vezes vai chegar, vai dividir uma bola, vai intimidar em relação a provocar, em relação a tentar tirar, desestabilizar um adversário. Tudo isso para um jogo de futebol, para esse jogo principalmente, para um clássico desse tamanho, tem um peso. Se tiver mais ou menos, seu treinador, ele joga. Ele joga. Comigo vai jogar. É porque hoje em dia também, mais ou menos... seta pra cima, não é? Poucos jogadores entram em campo 100% hoje em dia, né? É verdade. Quem tá mais perto ali do ideal e tal. Bem lembrado. Se tiver capenga também não adianta, né, meu amigo? Aí você tá expondo o seu time. Eu nunca fiz um programa 100%.
Então precisa entender bem isso aí, Prates. Nunca vim 100% pro... Nunca fez 100% Não, nunca vim. Porque eu sempre tenho uma lesão, às vezes é joelho, às vezes é mais no rim, às vezes é a vista, às vezes é a coluna, às vezes é o mental. Eu nunca venho 100%. Eu tô aqui hoje com o mental prejudicado. Imagina a gente também. Ô, Nath, e sobre o Galo ainda tem o Renier, que quando chegou eu avisei vocês, calma, pé no chão, vocês já falaram que ia mudar patamar, que ele deu passe de futebol. Você que falou. Eu falei, calma, eu não sou de me empolgar, eu falei aqui, não falei calma. Cara, você pediu calma? E o Renier foi escalado e ele é muito bom, energia, craque. Pode ser titular hoje. Então, mas dizem que quando ele começa, ele é bom jogador, Edu, calma, ainda não se empolga tanto. Ele é bom jogador e ele vai entrar num status diferente se ele conseguir ter sequência no Galo. Mas ele pode ajudar bastante. Ô, Nath, porque eu estava ouvindo lá o pessoal das rádios lá de Minas, aliás, um abraço a todos eles, companheiros de Minas Gerais, estavam falando sobre o Renier, quando ele começa como titular, ele não rende a mesma coisa do que entrando no decorrer da partida. Você concorda com isso? É porque o contexto de jogo ele vai mudando à medida que a minutagem vai passando. Segundo tempo... Fôlego, diria o amigo. Não, e segundo tempo, às vezes o contexto do jogo do adversário é outro, o resultado no placar é outro, a dinâmica de jogo muitas vezes no segundo tempo é diferente. Pegou o adversário no ritmo abaixo. Exato. Às vezes você pega o povo mais cansado. Ô, Edu, o cara quando ele volta, o Renier, é bom frisar, o Renier tem talento, o Renier foi vendido. Ficou um tempo sem jogar com sequência. Há muito tempo sem viver sequências de jogos de muita minutagem, de começo, de 80 minutos, 90 minutos. Então quando ele volta pra cá, se você ainda não tem o cara nesse ápice, vai dosando ele, vai botando ele um pouco mais fresco quando o time tá cansado, vai botando ele pra entrar de um lado do campo onde o outro adversário tá... O outro adversário não, só tem um, né? Onde o adversário tá... Não fala isso no rádio, não. Em outro adversário. Não, mas às vezes... É o handicap favorável. Onde o adversário tá mais vulnerável. Às vezes você tem um fogo amigo. Aí que é complicado. Tem o adversário interno e o adversário do outro lado do campo. Não entendi. Às vezes acontece isso. O Prato, às vezes, é um fogo amigo aqui. Ele quer derrubar. Mas a gente precisa se segurar aqui na cadeira. Bom, rapaziada, então é isso aí. Vocês puderam conferir aí mais um vídeo aqui, trazendo para vocês nesse pré-clássico, fazendo aí o pré-jogo de Galo e Cruzeiro pela Copa do Brasil. Confronto que promete e muito, né? Primeiro jogo aí na Arena, vai ser Caldeirão, vai ter mosaico, vai ter muito show da massa atleticana, com certeza, né? E vai ser um jogo assim muito pegado, com certeza vai ser um jogo pegado, um jogo para parar Minas inteiro, né, pessoal? Enfim, vocês puderam conferir aí o pessoal do Seleção Sport TV, André Rizek, Maria Cláudia Bonucci, a repórter setorista, né, trazendo mais informações direto de Minas a respeito desse clássico aí. Enfim, pessoal, fato é que promete muito esse jogo, né? O Cruzeiro vindo numa fase boa, né? O Cruzeiro tá em cima no campeonato brasileiro e o Galo arrasando nas Copas, né? O Galo não muito bem no brasileiro, porém nas Copas arrasando aí. E clássico é outra parada, né, pessoal? Clássico com certeza reserva muita surpresa, reserva muita coisa que ninguém tá esperando. Enfim, vai ser um jogaço, vai ser um jogaço. Vocês puderam conferir os palpites, as opiniões da mídia esportiva Brasil afora aí, Seleção Sport TV e ESPN, os comentaristas deixando as suas opiniões. Você concorda com algum deles? Você discorda de alguma fala? Comenta aqui o que você achou do vídeo aí, o que você achou da opinião dos comentaristas sobre esse jogo. Pode opinar aqui à vontade também a sua opinião. E já aproveita para deixar também o palpite. Quanto que vai ser esse primeiro jogo aí, Galo versus Cruzeiro na Arena MRV. Quanto que vai ser o jogo, quem que vai fazer os gols. Deixa tudo aí no campo dos comentários. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí, né? Esperamos que seja um clássico muito top mesmo. Enfim, que todo mundo curta, né? Esse clássico aí. Mais para a massa atleticana, né? Com certeza que a massa possa comemorar, possa sair, que o Galo possa sair cantando mais alto depois do jogo de hoje à noite, né, pessoal? Mas enfim, é isso. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda muito, então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Galo todo dia. Belezinha? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e é nóis. Fui!